Fala aí, galerinha, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Acione ali o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, vou apresentar meus livros. Jesus, o homem que abalou a história da humanidade. O Liderança em Foco, ok? E o meu mais recente trabalho, Os Desafios da Igreja Protestante do século XXI, ok? Esses são os 3 livros escritos por mim, pela minha esposa, tá certo? Você que desejar adquirir um exemplar, o exemplar custa apenas R$20. A gente trabalha com boleto, envia para sua casa, tá certo? Após efetuado o pagamento, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje, né? Mais uma vez a respeito de uma das famílias globalistas. Hoje vamos falar sobre os Rockefeller e o comunismo, ok? Vamos entender logo quem são os Rockefeller. Pessoal, os Rockefeller são uma família lá que surgiu praticamente em meados do século XVIII, tá certo? Nos Estados Unidos da América, e começou com o David Rockefeller, certo? D. Rockefeller. Então, os Rockefeller, eles hoje são uma família muito influente nos Estados Unidos da América, ok? E eles trabalham coadunados com o comunismo, eles financiam movimento de esquerda, eles defendem pautas como aborto, legalização das drogas, ideologia de gênero. Tudo isso é defendido pelos Rockefeller, essa família poderosíssima que existe nos Estados Unidos da América, ok? Para nós podermos dar mais ênfase e dar mais uma substância a nossa temática aqui, eu vou trazer esse livro aqui, né? Que é Política, Ideologia e Conspiração, do Gary Allen e Larry Abraham. Pessoal, esses dois autores, eles trazem um arcabouço, né, sobre várias famílias que são famílias globalistas e que trabalham no ramo financeiro e bancário, ok? Essas famílias, elas manipulam políticas nos Estados Unidos e no mundo. Inclusive, eles tiveram, e ainda tem com certeza, influência na Rússia, na antiga União Soviética. Eles chegaram a ajudar o próprio Lenin, certo? Então, essa questão da manipulação dessas famílias poderosas, isso vem de muito tempo atrás, ok? Isso remonta a muito tempo aí atrás. Eu vou trazer aqui um trechinho do texto do livro, né? Que fica aqui na página 103, né? Que fala, né? É o capítulo 6, fala sobre a família Rockefeller e os comunistas. E os autores, eles trazem aqui um trechinho muito interessante. Veja o que diz. Dentre os personagens muito diferentes que controlam o mundo dos bastidores. Então quer dizer que essa família Rockefeller, eles controlam o mundo dos bastidores. Os americanos mais importantes, os membros, dentre os personagens muito diferentes que controlam o mundo dos bastidores, os americanos mais importantes são os membros da família Rockefeller. Conta-se que o clã Rockefeller trabalha com os Rothschild. Eu tenho um vídeo falando sobre quem são os Rothschild. Vá lá no meu canal, dá uma olhadinha lá que eu tenho uma pequena explanação a respeito de quem são os Rothschild. Vamos lá. E seus agentes desde a década de 1880, quando John D. Rockefeller, que é conhecido, né, como David Rockefeller, acertou de ganhar um abatimento em cada barril de petróleo que ele e seus concorrentes enviassem pelas ferrovias de Baltimore, Pensilvânia e Ohio, controlada pela a família Akill e a Loeb Corporation. Foi uma lucrativa parceria desde então. Embora pareça ter havido áreas em que as duas dinastias financeiras competiram, o relacionamento dos Rockefeller com os comunistas, seus supostos inimigos mortais, data da Revolução Bolchevique, que é aquela revolução lá na Rússia. Na década de 1920, Lenin implantou a política econômica, o mesmo nome que Nixon deu ao seu pacote de controle de salários.
quando os supostamente odiados capitalistas foram convidados a voltar à Rússia. Os adeptos é um nome que os autores dão a essas famílias que controlam o mundo dos bastidores. Ele fala o seguinte: os adeptos do Federal Reserve, que é tipo um banco central, e do CRE começaram a fazer pressão para que a Rússia comunista fosse aberta a comerciantes americanos. Logo, depois da Revolução, entretanto, naquele tempo, a opinião pública americana opunha-se com tanto vigor aos bolcheviques, devido ao seu barbarismo, que era política oficial do governo, não negociar com aquele regime criminoso. Os Estados Unidos reconheceram os bolcheviques em 1933. Enquanto isso, a economia soviética estava em frangalhos e a população morria de fome. Aí vamos lá, ver quem ajudou a população, ver quem foi. Quem salvou os bolcheviques originalmente foi Herbert Hoover. Esse Herbert Hoover, ele faz parte do CRE, que é a instituição norte-americana, e esse cara também é um cara que influencia bastante nos bastidores. Aí que levantou para comprar alimentos, fundos dos quais Lenin e sua gangue se apropriaram e os usaram para subjugar camponeses famélicos, quer dizer, famintos, que vinham resistindo aos novos senhores escravocratas que lhes tinham sido impostos. Embora o gesto humanitário de Hoover tenha salvado o regime soviético, a economia russa ainda estava em completo caos. Entraram em cena os Vanderlip, os Harriman e os Rockefeller. Mais uma vez, Rockefeller influenciando na política econômica de um país comunista como a Rússia. Um dos primeiros a embarcar foi Frank Vanderlip, que, além de ter comparado Lenin a George Washington, era agente de Rockefeller, foi parte dos conspiradores da ilha de Jekyll e presidiu. Veja só, nós estamos vendo aqui, nesse livro, e com as minhas palavras, o quanto os Rockefeller estão envolvidos em políticas não só nacionais, como internacionais. Muitas pessoas pensam que isso é teoria da conspiração. Pessoal, isso não é teoria da conspiração, tá certo? Isso está documentado, ok? Em vários livros, né? Então, quando os comunistas vêm dizer, e socialistas vêm dizer que são a favor dos pobres, que estão lutando pelos mais necessitados, tudo isso é falácia, tudo isso é mentira, tá certo? Sabe por quê? Na verdade, eles trabalham para o capital, eles trabalham para aqueles metacapitalistas bilionários que não querem dividir, não querem ter concorrência, tá certo? Não querem dividir o mercado. O que é que eles fazem? Eles se apoderam do Estado, né? E fica ali uma simbiose entre os metacapitalistas e o Estado. E eles criam barreiras, movimentos sociais, criam leis para prejudicar quem quer empreender, dificultam mesmo, tá certo? Eles dificultam pra caramba. Então, essa é a realidade. Então, quer dizer que a esquerda praticamente ela trabalha por capital, certo? Isso tudo está documentado, não só nesse livro, como vários outros livros, tá certo? O próprio livro Negro do Comunismo, ok? Fala a respeito disso. E vários livros de Mises também, né, fala a respeito dessa situação de o comunismo, o socialismo trabalharem para os metacapitalistas. Os Rockefeller foi uma família que ganhou muito dinheiro com o livre comércio nos Estados Unidos da América, entraram no ramo de petróleo, se tornaram bilionários e os caras eles estão dentro do governo norte-americano. Os caras fazem parte do Federal Reserve, tá certo? Eles fazem parte do CRE e fazem parte de outros órgãos dentro do governo norte-americano, ok? Então, é uma família muito rica, é uma família que tem muito poder, muita influência e muito dinheiro, certo? E eles não querem dividir isso com ninguém. E eles usam, né, esses movimentos sociais
eles usam a esquerda, eles usam o socialismo, eles usam o comunismo. Veja aqui como um desses adeptos, que é uma dessas famílias que dominam o mundo, veja só como dessas pessoas compara Lenin a George Washington, que foi um dos pais, né, da Revolução ali americana, que libertou os norte-americanos da Inglaterra, certo? Então veja só como eles comparam Lenin com George Washington. Então veja só quem são os Rockefeller. Tem aqui um vídeo também falando sobre Rothschild. Existe também o Rothschild, aqui eu falei sobre Rothschild, que é outra família bilionária que também manipula ali por trás dos bastidores, manipulam tudo e todo mundo, tá certo? Vejam só como essa simbiose entre essas famílias, né, e o Estado, eles manipulam de uma forma que eles nos fazem de escravos. Nós somos escravos dessas famílias, desses poderosos, certo? E daí vem movimento de esquerda dizer que não, não, a gente veio aqui para salvar, ajudar quem é humilde, quem é pobre, tudo mentira, tudo falácia, certo? Entenderam quem são os Rothschild? Metacapitalistas que usam socialismo e comunismo para nos manipular, certo? Então é isso aí, nossos avisos, toda quinta-feira, 8h30,